Boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de Biologia e atuando como professora de suporte na disciplina Bioquímica do SEDES. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Bioquímica. Nessa aula, eu darei uma explicação detalhada sobre cada questão e como vocês vão ver as questões dessa AD1, no caso. E depois eu vou enviar um modelo de resposta mais completo para vocês, para ajudar, né, no processo de ensino-aprendizagem de vocês dos conceitos de bioquímica. Vamos lá. Número 1. Explique os efeitos do aumento da diminuição da concentração de ATP e citrato na velocidade do ciclo do ácido cítrico. Vocês já devem ter estudado que o metabolismo aeróbico ele tem uma série de reações, iniciando pela glicólise, às vezes o metabolismo aeróbico, glicólise, ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Quanto maior a concentração de ATP, maior a produção de citrato e a velocidade que o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs acontece também aumenta. Quando ocorre redução de ATP, esse ciclo acontece de forma ineficiente. Então, não há produção de oxigênio e também o citrato é prejudicado. Esse citrato ajuda na produção de outras substâncias do ciclo que vai dar início à fosforilação oxidativa, ou cadeia transportadora de elétrons, que acontecem praticamente ao mesmo tempo. Número 2. Não podemos dizer que uma via em nenhum momento está completamente inibida ou desligada. Sendo assim, explique bioquimicamente o comportamento oscilatório da via glicolítica e como a velocidade dessa via é determinada. Essa via ela é oscilatória porque ela precisa de enzimas, tá? A via glicolítica ela tem 3 enzimas chaves, que são enzimas que controlam a velocidade em que a glicólise é metabolizada. A primeira enzima é a hexoquinase, a segunda enzima é a fosfofrutoquinase e a terceira enzima é a piruvato-quinase. Conforme para iniciar a via glicolítica, ou seja, quando o corpo precisa quebrar a molécula de açúcar, ele precisa tornar essa molécula difícil de fugir da célula. Então, a enzima hexoquinase, na primeira reação, já dá o fosfato, que torna a enzima, no caso a glicose, transforma a glicose em glicose 6-fosfato, que é pesado o suficiente para não passar pela GLUT, que é a proteína transportadora. Então, ela vai se manter dentro da célula, iniciando o processo de quebra dessa molécula de glicose para geração de energia. Já na reação 3, é adicionada fosfofrutoquinase ou PFK1. Essa PFK1, ela determina a velocidade com que a glicólise vai acontecer, ou seja, quanto maior a quantidade de PFK1, mais rápida a célula vai quebrar a molécula de açúcar. Quanto menor a quantidade de PFK1, menor a velocidade em que a célula vai degradar a glicose. E por último, não menos importante, da reação 9 para 10 é a formação de fosfenolpiruvato, transformação de fosfenolpiruvato em piruvato. Essa enzima vai ajudar a produção de fermentação quando a via é anaeróbica, ou direcionar esse piruvato e transformá-lo em acetil-CoA para iniciar o ciclo de Krebs. Então, a oscilação, o comportamento oscilatório se dá justamente nos pontos de regulação, onde acontece a ação dessas enzimas reguladoras. Número 3. A reação química catalisada pelo complexo piruvato desidrogenase é uma reação importante na metabolização, porque faz a conexão entre a degradação da glicólise e o ciclo do ácido cítrico, outra importante rota metabólica.
Embora algumas vitaminas do complexo B não participem diretamente da reação catalisada pela PDH, a falta de algumas dessas vitaminas pode causar deficiência na atividade enzimática desse importante complexo enzimático. Por quê? Então, as vitaminas do complexo B têm alguns enzimas que ajudam o piruvato a gerar energia e a se converter em ácido A. Sem essas enzimas do complexo B, essas vitaminas, né, do complexo B, o corpo da pessoa tem dificuldade de absorver e de produzir energia. Então, as pessoas que têm carência de vitaminas do complexo B também têm dificuldades respiratórias. Os músculos têm dificuldade de reter energia e dificuldade de funcionar. Então, são pessoas que muito provavelmente sofrem câimbras, tá? Porque a fermentação é produzida em quantidades muito grandes, produzindo ácido lático, que é tóxico se ele for produzido em quantidades enormes, em quantidades fora do ideal, isso causando uma certa dor ao movimento dessas pessoas. Se essas pessoas forem atletas, elas sentirão dificuldade. Por isso que muitas pessoas, quando fazem atividade física constante, precisam comer ou tomar suplementos com vitaminas do complexo B para que o seu processo respiratório e o processo respiratório dos seus músculos seja eficiente. Número 4. Descreva e discuta a importância dos destinos aeróbicos e anaeróbicos do piruvato. O destino aeróbico do piruvato é ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Ele gera uma quantidade maior de ATP, ou seja, gera uma quantidade maior de energia, porque os seres vivos aeróbicos possuem mais células, então, por isso, elas precisam de mais energia. Já os seres anaeróbicos, em sua maioria, são unicelulares. Por isso que esses seres se adaptaram ao longo da evolução a se alimentarem, vamos dizer assim, por fermentação. Fermentação lática, fermentação alcoólica, fermentação acética, que é uma estratégia de quebra da molécula de açúcar que gera uma quantidade de ATP que supre as suas necessidades pequenas. Número 5. A glicólise é a via metabólica na qual a glicose é degradada em uma série de reações catalisadas por enzimas, gerando duas moléculas de piruvato. Durante as reações sequenciais da glicólise, parte da energia livre da glicólise é conservada na forma de ATP e NAD. Por que dizemos que a glicólise pode ser dividida em uma etapa de investimento e etapa de pagamento? Também explique o saldo energético positivo final da glicólise. A glicólise é uma reação endotérmica, ou seja, ela não é fácil de acontecer. Então, é necessário que essa glicólise receba investimento de uma outra via metabólica, de 2 ATPs, para iniciar, para dar um start. Quando você está jogando videogame, você precisa ligar e gastar energia para que aquele videogame funcione. Quando você está quebrando a molécula de açúcar, é necessário investimento de 2 ATPs para que essa molécula de açúcar comece a degradar para gerar energia. Ao longo do processo de degradação, há uma produção de energia, tá? E essa produção de energia se concentra em ATP e NAD, que são moléculas aceptoras de elétrons. Quanto maior a produção de energia, maior a produção de NAD e de FAD, que são produzidas, em sua maioria, no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons. A glicólise precisa de investimento para ela começar e de um pagamento para que ela pague o investimento que foi feito nela. No caso, o saldo da glicólise é positivo. O saldo da glicólise é positivo, porque ela produz ao todo 4 ATPs, porém ela precisa pagar esses 2 ATPs de investimento. Descreva as reações que ocorrem na fermentação lática e na fermentação alcoólica.
Dê um exemplo de cada no qual tais processos têm importância econômica. Essa questão é muito interessante porque ela pode ser voltada para o nosso dia a dia. A fermentação lática, ela é produzida como uma estratégia alternativa de respiração celular do músculo. Quando uma pessoa está praticando exercício de alta intensidade, nem sempre a quantidade de oxigênio que ela respira é o suficiente para manter o músculo ativo. Então, para evitar que você desligue automaticamente no meio do nada, assim, no meio do exercício, seu corpo usa uma estratégia alternativa, uma molécula chamada ácido lático, que ela também é altamente energética e consegue suprir a necessidade energética do músculo naquele momento, certo? Já a fermentação alcoólica, ela é produzida por leveduras e algumas bactérias que conseguem quebrar a molécula de açúcar, gerando energia e mantendo seu metabolismo estável. A fermentação lática acontece em todos os mamíferos. A fermentação alcoólica somente em leveduras e algumas bactérias. Exemplo de cada um. Fermentação lática a gente produz no nosso corpo e também algumas bactérias também fazem fermentação lática. Por exemplo, bactéria lactobacillus, que ela degrada o açúcar do leite e esse açúcar do leite ele sozinho não degradaria. Algumas pessoas também tomam lactase. Essa lactase é uma levedura que a gente ingere, que dentro do nosso corpo consegue acelerar o processo de quebra da lactose e também ajuda na fixação de energia. Já a fermentação alcoólica, eu posso citar a produção de gêneros alcoólicos, como também álcool, bebida alcoólica em geral. Também que serve para higienizar o nosso. Até o álcool que a gente usa para higienizar, é produzido por fermentação alcoólica. É por meio da produção de algumas leveduras que conseguem fazer essa fermentação. Cerveja faz a mesma coisa, e eu já dei 3 exemplos de cada. Número 7. No estudo do metabolismo, caracterizado como conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no interior do organismo, nos deparamos a todo tempo com o termo moléculas carreadoras. Explique o que são carreadores elétrons e qual sua participação nos processos de catabolismo e anabolismo. Bom, o NAD, o FAD e o ATP são carreadores de elétrons. Eles são moléculas altamente energéticas que transferem uma molécula de um lado para o outro, ajudando no fluxo energético dentro de uma via. Anabolismo é a produção de energia. Você come um alimento e esse alimento é quebrado e gera energia para o seu corpo. Catabolismo é quando aquela energia é consumida pelo corpo que ingeriu aquele alimento. Então, um metabolismo, uma molécula energética, ela é produzida no anabolismo. Já no catabolismo, ela quebra as moléculas e ajuda você a manter o seu corpo funcionando. Ou seja, ela mantém o funcionamento das suas vias metabólicas. Número 8. Explique o conceito de reações exergônicas e endergônicas. Reações exergônicas são aquelas que geram energia. Elas são fáceis de acontecer. Já as reações endergônicas são aquelas que absorvem energia, ou seja, elas têm dificuldade de acontecer. Elas precisam de um acoplamento, ou seja, uma reação doa energia para que uma reação endergônica aconteça. A mesma coisa acontece com a glicólise. A glicólise ela precisa de uma reação acoplada a ela para que ela possa funcionar de forma eficiente. Essa reação acoplada doa uma certa quantidade de energia e essa energia é responsável por manter ou iniciar a via metabólica. Sem essa energia, essa reação acoplada, essa via desfavorável não aconteceria sozinha. Já uma via exergônica, ela acontece de forma espontânea. Ela tem um ΔH negativo. Por ela ter o ΔH negativo, ela tem uma facilidade para acontecer sozinha e isso gera uma quantidade suficiente de energia para manter o corpo funcionando.
Depois eu vou mandar para vocês uma outra AD de outro período, resumindo o conteúdo, e eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada. Até a próxima aula.